Olá pessoal, sou Regiane Rissato, fonoaudióloga, com experiência clínica em transtorno de déficit de atenção e autismo de mais de 25 anos. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre as diferenças entre esses dois transtornos do neurodesenvolvimento. E neste vídeo eu vou continuar falando sobre mais 5 diferenças organizadas e estudadas baseadas na minha experiência. Em relação aos marcos do desenvolvimento das competências da criança. No autismo, nós temos dificuldades basicamente em todas as competências do desenvolvimento da criança. Entre elas, comunicação receptiva, que envolve compreensão da linguagem, comunicação expressiva, que envolve fala e linguagem expressiva, cognição, imitação, competências sociais, jogo interativo com o outro, independência nas tarefas, nas vestimentas, no ato de se alimentar, em relação à motricidade grossa e à motricidade fina. No transtorno do déficit de atenção, eu não tenho dificuldades em todas as competências do desenvolvimento, mas em algumas delas, e diferem de indivíduo para indivíduo. Nas competências que eu geralmente encontro dificuldades são na comunicação receptiva, expressiva, muitas vezes na motricidade fina e na motricidade grossa, principalmente quando envolve hiperatividade e impulsividade. E muitas vezes tenho dificuldade em relação à cognição, para aprender conteúdos e também em conteúdos mais complexos. Em alguns momentos, nas competências sociais, devido à impulsividade. Outra diferença é em relação ao desenvolvimento da fala. Ambos podem ter atraso na aquisição da fala e ambos podem ter alterações nesse processo de aquisição da fala. Existem algumas alterações que são esperadas dentro do desenvolvimento, outras alterações não esperadas. Mas a questão aqui é o porquê não aprendem a falar e o porquê falam errado. No autismo, as crianças têm dificuldade na interação conjunta, então eles não prestam atenção em mim, eles não imitam, eles não olham para a articulação, eles não estão atentos nesse processo, eles não estão atentos nos movimentos dos outros, e sim nos interesses deles e muitas vezes ligados a objetos e não a pessoas. E por isso atrasam a sua aquisição e o seu desenvolvimento em relação à fala. O transtorno de déficit de atenção muitas vezes tem atraso na aquisição da fala porque não estão preocupados em falar, não porque eles não estão atentos a nós. Eles olham sim, prestam atenção, mas realmente têm dificuldades em aprender. Ambos podem falar demais, mas os indivíduos com autismo vão falar sobre os assuntos de interesses e podem sim aprender a falar sobre outros assuntos, mas vão ter mais dificuldades em manter esse diálogo. Os indivíduos com transtorno de déficit de atenção, quando associados com hiperatividade, podem falar demais, sem a noção em que momento parar de falar. Também ocorrem diferenças em relação às funções executivas, que são as funções da inteligência. Nós temos mais dificuldades em relação às funções executivas nos indivíduos com transtorno do déficit de atenção. Uma das diferenças que eu observo bem relevante é em relação à resolução de problemas. O indivíduo com autismo, ele tem dificuldade em detectar que tem um problema para ser solucionado. E quando ele tem um problema, geralmente, mesmo não detectado, ele usa o outro, principalmente os pais, geralmente a mãe, para ajudar a resolver esses problemas. E por que esses pais e esses adultos ajudam? Senão, esses indivíduos acabam se desregulando e tendo
comportamentos inapropriados. O transtorno de déficit de atenção, ele sabe que ele tem um problema a ser resolvido, mas ele resolve do jeito dele e nem sempre de uma forma apropriada, mas ele arrisca mais. E isso também pode se tornar um problema. Por quê? Ele acha que ele está resolvendo um problema e ele tem prejuízo com isso, ele pode ter problemas emocionais e passar a ter bloqueios na parte emocional. Também temos uma diferença em relação à escolha de tarefas. O indivíduo com transtorno de déficit de atenção, ele pode tentar fugir de tarefas que demandam muita atenção, foco e que tenham muita complexidade. Os indivíduos com autismo geralmente escolhem tarefas pela sua complexidade, porque se sentem desafiados a cumprir essas tarefas. Esse conteúdo foi preparado com muito carinho para você. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no meu canal.